estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro, agora para relembrar e atualizar as informações a respeito daquela operação que visava retirar, no começo, num primeiro momento, cerca de 6 mil cabeças de gado, gado naquela operação emergencial na Flona do Jamanchim, Novo Progresso, no Pará. Nós noticiamos aqui, acompanhamos todas essas informações e de lá para cá nós vamos acompanhar, saber o que aconteceu desde então. O gado foi retirado, a promessa, num primeiro momento, do governo e até mesmo do Ministério Público Federal do Pará, que indicou essa operação, era de que todo esse gado fosse apreendido e destinado às vítimas do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, de lá para cá, muita água rolou, né, sobre essas informações, sobre essa situação. Para atualizar, nós vamos agora até Novo Progresso. Nós vamos conversar com a produtora rural, que já está conosco, Rosana Gonzaga de Souza, que tem acompanhado de perto, assim como todos os produtores aí de Novo Progresso, essa situação aí de Jamanchim e causado muita atenção. Boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Sérgio. Prazer é meu. A gente não conseguiu ir da última vez que a gente entrou em contato, mas o prefeito Gelson Dil participou. Eu tive acesso à entrevista. Quero parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer, por abrir esse espaço aí para a gente tentar mostrar a nossa realidade, que às vezes ela é um pouco distorcida, mas vocês abrirem esse espaço, a gente fica muito grato. Bom, o que aconteceu desde então? Alguns veículos de comunicação se posicionaram falando a respeito dessa operação, outros sequer citaram, mas nós aqui no Tempo e Dinheiro acompanhamos, fizemos toda a apuração jornalística que deve ser feita e esse é o nosso objetivo, para esclarecer, lançar luz a respeito daquilo que está sendo feito, acontecendo nas mais variadas regiões desse país. A operação visava a retirada desses animais, cerca de 6 mil cabeças de gado, no primeiro momento na Flona, na Floresta Nacional aí de Jamanchim, em Novo Progresso. Uma liminar teria sido conseguida, junto à Justiça, para que a operação fosse, num primeiro momento, bloqueada ou suspensa. De lá para cá, o que aconteceu, Rosana? Então, eu tive nessa propriedade que você está citando, das 6 mil cabeças de vaca que eles falam, e o proprietário conseguiu essa liminar, só que ele não conseguiu rever o gado, mas ele ficou como fiel depositário desse gado, e o ICMBio, logo depois da liminar, que ele poderia ficar fiel depositário do gado, o ICMBio notificou ele para fazer a retirada desse gado com 10 dias, em 10 dias tirar da propriedade. Mas teria todo um processo de brincar o gado, de levar para uma área branca. Então, assim, era, entre aspas, que ele ficaria com esse gado, mas ele estaria cuidando de um gado que estava apreendido. Mas já foi um avanço. Já foi um avanço que eles não levaram, não embarcaram esse gado. As carretas estavam na propriedade, já ancorado no curral, mas a gente conseguiu, através dessa liminar que o produtor teve, o gado ficar na fazenda, e nos 10 dias ele tirou esse gado para uma outra propriedade na área branca. Bom, essa liminar foi provisória, porque a operação, que tudo indica, não foi suspensa, Ou seja, cria uma tensão muito grande, Não se sabe exatamente o que vai acontecer daqui para diante. Exatamente, Sérgio. Inclusive, nos dias eu ainda estava como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, agora eu estou afastada devido às eleições municipais. A gente tem um prazo para cumprir, mas a gente depois, logo após essa liminar, a gente conseguiu montar uma caravana aqui de lideranças locais, o prefeito Gelson Dil, o presidente da Câmara, presidente de associações, inclusive um representante também da Rebio, ali da Cachoeira da Serra, e a gente foi essa caravana até Brasília, e a gente conseguiu, o governador do estado conseguiu agendar uma reunião com a ministra do Meio Ambiente. Então, no dia 23 de maio, a gente esteve com ela, com uma caravana também de parlamentares aqui do estado do Pará, e a ministra nos recebeu com o presidente do ICMBio, o presidente do IBAMA, com todo o chefe de gabinete dela, com toda a equipe técnica dela, nos recebeu no dia 23 de maio, lá em Brasília. E a gente teve uma reunião aí com ela de 4h20, uma reunião bem extensa, mas uma reunião que a gente voltou de lá bem, bem confiante de que a gente lá foi dado encaminhamento da problemática, que a gente conseguiu colocar na mesa da ministra novamente,
E a gente saiu dali, né, confiando, né, e acreditando que vai se montar um grupo de trabalho para a gente debater essa situação da flora Jamanchim e achar um meio termo, né, para que o produtor permaneça na área, porque não tem para onde levar esse rebanho. Aliás, é até importante, interessante, Rosana, fazer um resgate histórico daquilo que a gente está falando, né? Com alguns produtores, talvez alguns ouvintes que estão nos acompanhando agora, né, nessa edição, não sabem exatamente o contexto, né? O porquê dessa operação, né? O porquê dessa polêmica toda e em que momento essa flona, né, essa Floresta Nacional de Amanchim foi criada e se antes havia ou não produtores, né, agricultores, pequenos produtores, pecuaristas na região, né, onde foi criada essa floresta nacional. Resgata para que a gente possa entender um pouquinho o histórico. Então, eu até falo assim que eu gosto muito de falar, não, eu não gosto de falar tecnicamente, nem Uhum. juridicamente, nem politicamente, a gente não tem muita experiência. Mas quando é para falar como produtora rural, aí é a minha área, né? Aí eu domino um pouquinho melhor. Sérgio, a gente veio, eu vou contar a minha história, a gente veio para Novo Progresso influenciados por uma reportagem da Veja sobre a BR-163. Isso no ano de 2002. A gente viu essa reportagem. Eu morava no sul do Pará e dessa região a gente veio para cá, veio na época veio cinco proprietários de área lá, né, tudo produtor rural pequeno, mas com aquela chamada do governo, né, federal na década de 70, que a gente já conhecia aqueles lemas, né, de integrar para não entregar a Amazônia, terras sem homens para homens sem terras, e a gente acabou vindo. Meu esposo veio com um grupo de amigos, né, conhecer a região da 163, influenciados por essa reportagem da Veja, e chegaram aqui, olharam as terras, gostaram, voltou para nossa cidade já com a área comprada. E nessa leva de pessoas que vieram para cá em 2003, eles vieram em 2003, já comprou a terra. Veio 35 famílias da mesma região. E essas 35 famílias desse mesmo grupo, até a gente hoje é conhecido como Grupo dos Goianos, estão a maioria na propriedade, e a gente comprou essa área e começamos a trabalhar. E na época era, se você não derrubar 50% da sua área, você não tem direito à terra. E a gente veio com esse intuito de comprar uma área maior e derrubar a metade, né, para garantir o direito da posse, né, da terra. E trabalhar para que houvesse a regularização fundiária. E a gente começou a trabalhar em 2004, 2005. Começou, em 2005 teve uma audiência pública falando-se da criação da unidade de conservação. A gente participou dessa audiência pública onde a gente não aceitou, né, toda a história que eles trouxeram, o histórico, como seria, a população não aceitou essa criação da unidade. 2006 ficou quieto, a gente não tinha muito conhecimento. 2007 começou os burburinhos que teria sido criadas essas unidades de conservação, e realmente, de fato, a gente soube da notícia concreta em 2008. E é onde eu gosto de usar a frase: nós, produtores rurais, somos muito bons da porteira para dentro. Né? A gente cuida muito da propriedade, do trabalho, do dia a dia, mas da porteira para fora, da parte jurídica, da parte de documentação, essas coisas, a gente é muito lento. Né? Hoje a gente entende que é necessário você se organizar, mas na época a gente não tinha esse conhecimento. Então, 2008 foi quando a bomba realmente caiu e a gente teve o entendimento que a gente estava dentro de uma unidade de conservação que tinha sido criado numa área, mas a gente já estava lá desde 2003. Bom, e de alguma forma 21 anos se passaram, né? Ninguém fica parado, tem que progredir, tem que avançar, tem que ampliar, tem que produzir alimentos, né? E lógico, isso aconteceu. Avançou a agricultura, avançou a pecuária, mas essa bomba caiu logo em seguida, quase que dando ultimato no apagar das luzes, por dizer assim, no final do dia, para que todos tomassem um rumo, né? Simplesmente deixassem a área. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né, Rosana? Exatamente. Até eu coloquei isso para a ministra, quando a gente estava em Brasília com ela, eu falei: ministra, 2006 foi criado por decreto, né, foi um decreto presidencial 6514, do governo Lula, né, atual, e na época presidente do Brasil, a Marina Silva era a ministra da época. Então a gente começou a lutar judicialmente, porque automaticamente com essa criação da unidade, a gente começou a ser multado pelo desmate que já tinha sido feito antes de 2006 e, eventualmente, pelos de 2006, 2007, ou mesmo a minha propriedade, o último desmatamento foi em 2007. E a gente foi multado e foi, né, responsabilizado pelo ato. E se passaram 18 anos, depois eu coloquei para a ministra, nós ficamos 15 anos
conversando com os vizinhos, denunciando vizinhos que estavam fazendo desmatamento, e a gente sempre com aquela política, né? Não vamos derrubar, porque a gente precisa legalizar. Então, se houver a redução da flona para respeitar as propriedades que já eram consolidadas em 2006, a gente sai da flona, a gente sai da reserva, e a gente vai conseguir titular e vai conseguir trabalhar legal. Mas foram, né, 15 anos de espera, nada aconteceu. Como eu disse para a ministra, a gente não teve nenhuma contrapartida do governo favorável, só multas, embargos, notificações para retirar o gado, né, como em dezembro mesmo, a gente já teve, dezembro do ano passado, a gente já teve notificações de produtores com 30 dias para fazer a retirada do gado, e agora, esse ano de 2024, a gente foi surpreendido por essa notificação, né, que vocês falaram muito bem dela, de todos os produtores da unidade de conservação, que são aproximadamente 600 famílias, aproximadamente 250 mil cabeças de boi, para ser retirado da unidade em 30 dias. Então, gerou um caos social, um caos psicológico, um caos financeiro, porque a gente não tem o CAR, a gente estava com o CAR tudo suspenso, a gente não tinha ficha na Depará para fazer a movimentação desse rebanho. No ano passado, o ICMBio chegou a proibir a gente vacinar, a gente estava aí vacinando de aftosa, trabalhando para sair, né, para o Estado sair de vacinação obrigatória. Então, assim, eles causaram um transtorno muito grande no nosso município. Bom, e daqui para frente, o que está sendo aguardado? Porque uma tensão muito grande foi gerada, né? É lógico que todos os produtores, diante de um ultimato como esse, né, se mobilizaram, né, criou uma situação muito tensa, inclusive com Força Nacional, ICNBio, IBAMA, né, a Depará. E agora? Daqui para frente, o que vai ser feito? A Flona vai ser praticamente consolidada, como é consolidada pelo menos no papel. E vocês, produtores que estão nessas áreas, o que vocês pretendem fazer? Então, a proposta que nós levamos no mês passado para a ministra é exatamente essa, a recategorização da unidade. Porque nós temos um projeto de lei, né, que foi transitado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu aprovar no Senado e o Michel Temer, o presidente da época, vetou. Então, a gente tem esse projeto de lei, né, na Câmara, hoje a gente está tentando trabalhar politicamente para que ele volte, né, para ser votado, mas o que a gente pediu para a ministra e levou, que seria uma conscientização dos produtores rurais que já tem essa conscientização que é desmatamento zero, e a gente precisa recategorizar. Ela pegar essas áreas antropizadas antes da criação de 2006 e mudar de categoria, de flona para APA. Eles não vão perder nenhuma hectare de reserva e vai acomodar esses produtores que já estão lá antes de 2006, antes do decreto. Então, essa é uma das propostas que nós levamos, e a gente está aguardando que o Ministério do Meio Ambiente, né, que é agora a Marina Silva, que responde por ele, que venha ter esse entendimento de não causar um caos como causou lá na Pitereua, né, que foi aquela reintegração ali que foi a desintrusão da Pitereua, né, com vários produtores que hoje estão à margem da sociedade, tinham casa, tinham curral, tinham sua área, tinham seu rebanho para sobrevivência, e hoje eles foram tirados e estão morando em barraco de lona, né, as suas casas foram queimadas, currais foram cortados. Então, o que nós colocamos para a ministra, né, na minha fala, eu coloquei para ela, eu falei, ministra, a gente precisa achar um meio termo para que as cenas de apitereua não se repitam na Flona Jamanchim. Então, nós estamos muito esperançosos que isso venha a acontecer. E depois que a gente Bom, voltou de Brasília, o sindicato entrou com uma ação na justiça. Já existem outras ações, inclusive uma de caducidade, que a gente está esperando aí essa semana, talvez saia uma liminar favorável, como saiu da Rebio ontem, né, anteontem, no dia 7 do 6, saiu da Rebio, a gente está com a esperança de que a nossa também seja deferida. Mas, paralelo a isso, o sindicato entrou com uma ação via federação, a FAEPA, de Belém, ali em nome do Dr. Carlos Xavier, e essa ação também está na mesa da juíza, mas o Ministério Público, né, o mesmo Ministério Público que recomendou essa retirada dos produtores rurais com o rebanho da Flona do Jamanchim, com todo esse amparado, como você diz, né, de Força Nacional, de PRF, da Depará, né, ajudando, esse mesmo Ministério Público pediu para a juíza não dar uma liminar até que o ICMBio se manifeste. Então, está na mesa da juíza essa ação, que é pedindo a suspensão dessa notificação de 30 dias, para que a gente ache um meio termo, porque é impossível tirar tanto, né, nem os produtores a gente consegue tirar, e nem esse rebanho de 250 mil cabeças de vaca, porque a gente não tem nenhuma outra área para levar esse rebanho.
Então, o nosso Bom, pedido via sindicato é a suspensão dessa notificação até a gente achar um meio termo de como resolver a situação. Bom, de Flona para APA seria uma alternativa, né, que foi levada inclusive para a própria ministra. Agora, a Pitereua confiou muito na justiça, várias liminares foram colocadas e, por fim, houve aquela desintrusão que nós acompanhamos, noticiamos também, né, que foi lamentável e, lógico, produtores à margem ali agora praticamente da sociedade, escolas destruídas, enfim, né? Mas vocês não temem que, eventualmente, a justiça não use a balança corretamente, né? Pese só por um lado, por questões políticas, como muitas decisões hoje estão sendo tomadas, Rosana? Exatamente, Sérgio. A gente pensa muito nisso, né? Eu não vou falar que eu tenho medo, não tenho. A gente tem que Uhum. confiar na justiça do homem, e eu gosto muito de frisar que eu confio 100% na justiça divina. E a gente percebe, né, com tudo que aconteceu na Pitereua, que foi um tiro no pé, né? Deu errado. Por mais que o ICMBio eles nos colocaram, e inclusive a ministra, que é uma área indígena, e que eles já tinham sido retirados já 4 vezes e eles voltavam para a área. Então, assim, é uma situação. Não que eu esteja falando que o produtor não tenha direito de ficar, eu acho que teria que ter sido, teria que pelo menos cumprir a lei do SNUC, né? Que diz que tem que indenizar o produtor rural, tem que pagar em pagamento à vista, né, justo e à vista, e realocar ele em uma outra área. É o que não aconteceu nem na Flona Jamanchim, dentro do prazo de 5 anos, que é o que recomenda, e nem na Pitereua. Então, lá eles falam que é uma área indígena e houve esses fatos. Mas, assim, a minha preocupação com a justiça é de realmente isso acontecer. Mas eu falo que a gente precisa, eu acho que lá foi um tiro no pé, como eu disse, e eles vão ter que analisar esse direito, porque não deu certo. Né? A gente vê lá famílias, a gente vê pessoas se tirando a própria vida, a gente vê pessoas que tinham casa que estão morando em barraco de lona. Então, assim, não é possível que, diante daquelas cenas, o próprio governo federal não se sensibilize, né, e pense um pouquinho antes de tomar essa decisão. Então, eu estou muito confiante de que haja uma intervenção divina, né, que Deus toque no coração desses governantes, dessas pessoas que estão no comando, né, para que a gente consiga um meio termo e não se repita aquelas cenas. Bom, Rosana, o clima continua tenso, portanto, à espera de que se a justiça for, né, sábia, né, ou aqueles que estão operando, são os operadores da justiça, possam fazer o melhor pelos produtores e encontrar uma saída, né, viável, pacífica e que dê condições para que todos possam se manter na atividade, produzindo alimentos aqui para o Brasil e para o mundo. A gente sempre diz isso. Agora, quando anunciaram, só para poder finalizar contigo, né, que esse gado apreendido seria doado para o Rio Grande do Sul, como é que soou essa notícia? Foi uma coisa um tanto quanto assim fantasiosa, né, beirou até a politicagem da mais oportunista, por dizer assim, ou não? Exatamente, uma narrativa sem nexo, né, Sérgio? Porque eu até vi uma reportagem do Dr. Vinícius Borba, né? Até quero aqui agradecer em público, né, o Vinícius Borba, que tem sido um parceiro. Eu até falei para ele em uma live que a gente fez que ele não é nosso advogado da Flona, mas ele se tornou um amigo da Flona Jamanchim, um amigo dos produtores rurais. A gente tem um carinho e um respeito muito grande por ele. Quando ele colocou uma nota, ele fez um vídeo, né, falando sobre esse gado, e o ICMBio, por 2 vezes, eu tive a oportunidade de questioná-los, né, se realmente a destinação desse rebanho seria para o Rio Grande do Sul. Tanto aqui na fazenda onde estava o gado apreendido, o coordenador da operação falou que era infundada, que não existia essa possibilidade, que não tinha destinação desse rebanho. E também lá com a ministra a gente questionou, né, e o presidente do ICMBio falou também que não tinha destinação, que era fake news, essa reportagem. Mas eu pude ver nas publicações disso, né, o próprio pessoal do Sul, né, aqueles produtores rurais, as pessoas que moram no Sul, está passando por aquela dificuldade das enchentes, falando que não queria. Falou, como que nós vamos aceitar um gado tirado de produtores rurais, né, o próprio suor do produtor rural do Norte, para trazer para o Rio Grande do Sul? Nós não aceitamos. Então, houve várias manifestações nas redes sociais, né, a esse respeito, dizendo que eles não aceitariam. Então, assim, eu fico triste, né, com essas narrativas, porque eles usam as pessoas, né, que estão, igual o pessoal do Sul, que está passando por essas dificuldades, sem casa, sem fazenda. A gente vê lá as propriedades, né, com todo o rebanho morto, perderam as casas, perderam o curral, não consegue nem localizar onde era a sede da sua propriedade, né, e ter que ouvir isso. Né? Lá no norte tem muito gado, está dentro da flona, vamos trazer para cá para você. Então, é uma narrativa sem nexo, de muito mau gosto,
né? Mas a gente acredita que a gente vai conseguir resolver sem chegar a esse ponto. A gente não tem bandido, a gente sabe que, como a ministra usou muito, a gente vai separar o joio do trigo, né? E a gente não é contra, porque a gente sabe que, às vezes, existe mesmo pessoas de má índole que vêm para aproveitar da situação. Mas é o que eu coloquei para a ministra. Falei, ministra, o joio a senhora sabe quem é, mas o trigo também vocês sabem, só que o trigo está sem uma alternativa. Vocês conseguem identificar o trigo, que eu, no meu caso, vocês chegam na minha propriedade, me multam, eu recorro essa multa, eu já cheguei até a pagar multas que vocês me aplicaram, e hoje, com o embargão, vocês me multaram novamente por impedir a regeneração. Então, assim, vocês sabem que eu sou trigo, mas eu, como trigo, não recebi nenhum benefício, estou sendo só penalizada. Então, assim, é muito complexo, é muito triste, mas nós vamos continuar lutando, vamos, né, tem aí o prefeito que está acampado, né, nessa luta junto com os produtores rurais, presidente de Câmara, todos os líderes, né, as lideranças do setor produtivo, e também agora os parlamentares, né, que estão aí junto com a gente, falando a mesma língua, e a gente tem certeza, Sérgio, que a gente vai conseguir achar uma solução para tudo isso, e o produtor ficar na sua propriedade, esses que são trigo, como a ministra fala, né, que é a maioria, que eles possam deixar na propriedade, não foi roubado, né, tem muito suor. A maioria desses produtores já tem mais de 50 anos, já estão já com 50, 60. Eu tenho um produtor de 78 anos que chora, literalmente, falando, Rosana, eu não tenho para onde ir, a moita que eu deixei lá no Goiás já foi ocupada, eu não consigo voltar para lá, e eu vou ter que morrer, eu vou morrer. Então, a gente é muito preocupante o que eles estão fazendo psicologicamente com os produtores rurais aqui. Tá certo. Rosana, estaremos acompanhando aqui todos os detalhes à disposição de vocês também, para poder esclarecer, né? Nem um lado nem o outro, mas sim sempre o lado do produtor, né? A gente sabe o esforço que se tem para produzir, né? Para poder cuidar, para poder preservar principalmente, né? E, lógico, alimentar esse mundão afora. Meu muito obrigado e disponha da gente aqui do Tempo e Dinheiro. Obrigada, Sérgio. É como eu disse para a ministra, nós somos os melhores guardiões da Amazônia, porque nós moramos dentro da Amazônia, dentro da mata, né? Eu falei para o ICMBio isso, a gente quer ser parceiro, a gente não quer o ICMBio como inimigo nosso, mas a gente quer trabalhar na gestão da unidade e ajudar a cuidar. Nós somos os guardiões, os melhores guardiões e os mais baratos, né? Que a gente não recebe nada para preservar. Mas vai dar certo e nós voltaremos aí com a notícia da liminar, eu acredito que nesses 2, 3 dias ela sai, e aí eu tenho a honra, né, de ligar para você e falar, a liminar saiu, né, até a gente resolver essa questão. Obrigada, Sérgio, um abraço. Nós que agradecemos aqui do Tempo e Dinheiro, um abraço para você e a todos os produtores aí de Novo Progresso. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando que todos os detalhes estarão disponíveis nos canais oficiais, nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. E aquele que não conhece ainda, faça parte do clube de assinantes, está aí o 19998132915. O João Batista está fazendo um convite ali, ó. Liga lá, 19998132915. Avisa os amigos que a gente está por aqui. E, lógico, as mídias sociais estão lá também para que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e fazer do Tempo e Dinheiro cada vez mais o seu parceiro na produção desses alimentos do Brasil, né? Para o brasileiro e para o mundo. E a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado, até uma próxima.